que vocês estão? Hoje eu fiz uma brincadeira aqui com o pessoal que tá aqui conosco no estúdio, né? Calma, já vou apresentar que empresa que é. É porque eu já tenho uma certa intimidade, já conheci, né? Eu fiz a reportagem deles. Me sinto muito honrada, inclusive, de recebê-los aqui no estúdio para bater esse papo e levar essa história para vocês também. Mas eu falei, coloquem os cintos de segurança e vamos para mais uma aventura, porque é assim que a gente se sente desse lado de cá, não é, Lucas? Sempre nessa expectativa de conhecer um pouco mais, de obter informações, trazer conhecimento, novos insights, muitas ideias. Essa troca é muito legal. Então, aproveita, fica aqui com a gente. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações, curte, compartilha. Aquela história que você já sabe, né? Todo mundo aqui no canal pede a mesma coisa, mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar muito. São mais de 140 mil inscritos no nosso canal. É muita gente acompanhando o nosso trabalho do mundo empresarial que já está aí nessa caminhada, nessa trajetória há 10 anos, contando histórias de outros empreendedores de sucesso e tudo mais, mas sempre tem espaço para alguém, né? Sempre cabe aqui, igual o coração de mãe, né, gente? Tem espaço sempre para mais alguém. Então, se você, de repente, tem interesse também de participar conosco, entre em contato com a nossa produção, tá aparecendo aqui na tela para você, certo? No episódio de hoje, então, vamos conhecer os representantes da Nox Brasil, uma empresa cuja experiência se confunde com a chegada das primeiras máquinas chinesas de injeção no Brasil. É um assunto muito legal, tem muita coisa bacana pra gente abordar aqui. Sejam muito bem-vindos, Dai, Jean, Thiago. Uma família maravilhosa, já vou começar com um aplauso aqui, eles são muito queridos. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente agradece também. Nossos vizinhos, praticamente, né? Aqui de Mairink. Meia hora tirando o trânsito. Meia hora tirando o trânsito. Bem, dá mais bem uma hora relevante de essa trânsito, informação. Mas enfim, eu sempre faço essa pergunta. Pra vocês não será diferente? Fizeram boa viagem? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Então tá bom. Encontramos umas girafas, rinoceronte no caminho aí, mas nada que não pudesse. Diga, pelo amor de Deus. Você fala isso, o pessoal já acha que o Brasil só tem mata aqui. Não, todo mundo acha que o interior só tem mato e cana, né? Não é? Não, mas não tem. Não tem. É uma cidade muito desenvolvida, com certeza, né? Uma região muito desenvolvida, muito rica, bastante. né? Vamos combinar assim. Rica no sentido de pessoas que empreendem culturalmente, né? Então... Mas não vamos falar de aquisitivamente também, porque os maiores milionários agora estão no interior, né? Tirando nós. Isso é verdade, né? Pessoal da capital, pessoal que trabalha nessas grandes cidades estão realmente migrando para cidades menores aí do interior de São Paulo, interior de Minas, enfim, justamente para ter uma qualidade de vida que nós temos, né? Obrigada. Mas antigamente o pessoal não descia pra praia, fazia aquela fila. Hoje tem também, né? Sim. Hoje, quando você é feriadão prolongado, você vai vir aqui pro interior... É fila, igual indo pra praia. Tá indo pra represa, tá indo ver mato. Tá indo ver mato, ótimo. Mas a pessoa vê lá um coqueiro, vê um bicho comendo lá, acha que é coisa do outro mundo. É. Mas esse contato com a natureza, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, as pessoas precisam, né? Precisam ter. Querendo ou não, eu acho que é aquele momento, assim, de você renovar suas energias. Seja o litoral, pra quem gosta de praia, seja uma serra, né? Sei lá, região serrana que eu gosto bastante, ali Campos do Jordão, né, a Serra Gaúcha. Frio, né? E tudo mais, o friozinho. É tão gostoso, né? É um momento que você consegue ter de, né, se conectar com a natureza. Já ouvi quem gosta de frio fica dentro da geladeira, né? Não precisa ir lá em Campos do Jordão. Nossa, né? Pelo visto, não gosta de frio já entendi. Não, lá não. Já entendi que aqui o negócio é o calor. Já peguei a história. Não, mas lá onde a gente mora, lá também, lá na Estrada do Vinho, lá, né? São Roque, lá onde a gente mora, lá é muito frio. Esses dias lá muito gostosa, eu mandei inclusive. uma foto, foi menos 0,2, não foi? Foi. Ô, louco! Você encontrava formiga lá, indo lá, batia uma na outra, caía a cabeça de um lado pro outro, tá quase congelada. Frio pra caramba, é verdade. Que horror! Não, frio mesmo, muito frio, muito frio. Falando muito frio. nisso, quando a gente foi lá fazer a reportagem, né, com vocês, a gente quase, né, almoçou ali na Rota do Vinho, ali em São Roque, gente, que é uma região muito bonita. Só não deu tempo, né? A Rota do Vinho ali cresceu muito ali, Fiquei né? muito chateada, inclusive, porque era pra gente ter, né, almoçado naquela Olha, região e era- maravilhosa, com aqui em restaurantes Tu- incríveis, vinícolas, entendeu? Aqui em Tu tem a parmegiana, né, Thiago? Que Tem. dá do alemão lá. Inclusive, a gente tá pretendendo ir lá, ó. Desceu sozinho, não fui eu não, ó. Não fui eu não, eu encostei o pé aqui, ó. Nossa, eu fui sumindo aqui. De repente. Isso aqui foi sem querer. Eu falei... Agora que eu fiquei encostei aqui, ó. Não, fiz assim, ó. Não, eu falando aqui, Tá pesado. Acho que a parmegiana...
Nossa, que a parmegiana faz, né? Gente, onde nós isso paramos? não pode cortar. Não pode cortar isso. Isso vai ficar no ar. Você se importa, gente, de ficar no ar isso? Meu Deus do céu, cara! Eu imaginava que eu ia dar risada hoje, mas nem tanto. Começamos bem, viu? Começamos bem. Eu achei que encostei aqui a Cuidado aí, batata. Jean, pelo amor de Deus. Eu falando da parmegiana, encostei a batata da perna aqui. Não, inclusive tem uma parmegiana, isso aqui. Parecia um efeito, né? Sabe aquele efeito, cara, assim? Foi bom, hein? Mas, Viu? assim, Mas então, pra falando começar da dando parmegiana, risada, vamos né? voltar da parmegiana. Não fala não, porque eles não patrocinam a gente. Não fala é? não. Ah, tá. Não fala. Não, Ainda mas não quem sabe um spoilerzinho, Mas eles não todo falam. mundo, mas Agora todo mundo conhece, né? É, essa Todo aí mundo mesmo, já ouviu essa aí falar, mesmo. Entendeu? Essa aí A mesmo. famosa. Pesquisa Mas, aí, joga no Google que você vai saber de quem a gente tá de falando. que é. E Não lá, faz propaganda ainda não. É, ainda não. Mas eles vão. Vocês vão sair daqui e vão lá, Eles provavelmente, poderiam, né? pelo menos, patrocinar com 2 parmegianas por semana pra vocês Não, todos podia aqui, né? servir aqui no podcast, inclusive. pô, Adoraria. inclusive, né? olha. Maravilhoso, né? Uma porçãozinha de fritas. Mas se eles né? não quiserem, eu pego da concorrência lá em São Roque, lá que eu falei lá do Olivardo. Ah lá. Pronto. Ih, falei. Mas quem sabe eles não mandam. Eu falei. Quem sabe eles não mandam pra vocês uma garrafa de Não, a vinho do gente tá morto. aceitando, tá? Garrafa do vinho do morto lá. Estamos aceitando qualquer coisa. Falou de comida, Jean? A equipe aqui aceita de boa, não tem problema. Mas, ó, começamos bem, né? Começamos dando essa gargalhada boa. muito bem. Peço desculpas aí pela situação, mas enfim. Não, tá não, tudo bem? deve ter vencido Só a- toma a- cuidado aí pra não acontecer de novo. Vê se a sua não tá com o braço É muito engraçado. Não, o Thiago já sentou, já desceu, né? Mas vamos lá. Vamos começar então, né? Assim, a gente já né, começou dando essa risada toda aqui, foi maravilhoso, mas eu quero entender um pouco mais como começou realmente a sua trajetória. Eu já sei um pouco, né, da história do Jean, uma história de superação, de muita luta, né? Mas eu acho sempre muito interessante a gente trazer esse assunto, porque tem muitas pessoas que vão se identificar com a sua Exato. trajetória, né? E eu acho bacana a gente trazer essa história também. Então, como que você decidiu empreender? Como que começou a sua... Conta um pouquinho, né? Da sua infância, da sua vamos adolescência. Fazer um breve, que a Claro. gente é bem... Antes da Daiane, que é mãe dos meus 2 filhos, né? O Thiago e a Laura, que tá ali em off. Eu tinha uma namorada, eu tinha 17 anos, acredito eu tinha 17 anos. Só que a minha família era muito pobre, não tinha dinheiro. Meus óculos, eu sempre usei um grau forte, tenho 15 graus de miopia, tô de lente. 15 graus de miopia? 15 graus de miopia. Rapaz! Se tirar a lente e soltar aqui, fura. Ô, de tão grossa que é a lente, não tô brincando. Caramba. Mas é verdade. E então, não tinha dinheiro, às vezes, para comprar o óculos, ia com o óculos remendado, às vezes com tênis furado, enfim, essas histórias de superação que todo mundo conta aí para chegar, né, até o sucesso ali, tem muita coisa que acontece. Mas eu me lembro que, através do pai dessa namoradinha que eu tinha na infância, o irmão dela fazia uma coisa chamada eletrotécnica, que na época eu nem sabia o que era. Falou, vai ter curso lá no Rubens, concurso. E era muito difícil de entrar no Rubens, por ser uma escola pública na época, né? E eram 3 anos. Eu acabei prestando, apesar de tudo, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de ler, estudar, enfim, sempre fui um pouco autodidato com as coisas. E eu falei, o que é eletrotécnica? Não sabia que era eletrotécnica. E aí, quando eu fui me inscrever, ele falou, tem eletrotécnica, tem eletromecânica e tem mecânica. Eu gostei mais do nome eletrotécnica, mas eu nem sabia que era para mexer com eletricidade, nem Você nem imaginava. Nem imaginava o que Aí, fazia. quando eu entrei nessa... Quando eu passei, né, me lembro que era quase R$50 o ônibus. Lá, eu não era todo mês que eu tinha dinheiro para pagar o ônibus. Quem pagou durante 1 ano, praticamente, foram os pais dele e o irmão dela que me ajudavam, né? Então, e ele já era formado em eletrotécnica. Daí, depois disso aí, eu arrumei estágio na fábrica de cadeira. Que era antes da fábrica de cadeira, era de telefone. E antes tinha uma outra fábrica que tinha máquinas injetoras, né? Que é o que a gente mexe hoje. Arrumei um estágio lá. E o estágio que eu fiz era como rebarbador de peça. Então, eles faziam lá uma bacia, né? Aí enchia de rebarba, você vinha com a faca tirando as rebarbas. E aí, no primeiro dia, me lembro que o Zé Roberto, que hoje é coordenador da ETEC, do Rubens, inclusive, fomos convidados para dar uma palestra agora no Rubens de Faria, em Sorocaba, para alunos recém-formados, né? Como uma espécie de prata da casa, formado lá e agora, né? Atingindo esse... Não é sucesso, mas acredito que é uma superação, né? Então, me lembro que deu 11 horas, entrei 7 horas da manhã, quando deu 11 horas, minha coxa tudo vermelha, assim, porque ela bacia quente. E você tinha que colocar, não tinha habilidade, né? O Zé Roberto falou, você não tá na ITEC? Falou, tô. Então, na hora que você sair pra almoçar, você volta lá na minha sala.
Aí eu voltei pra sala dele, ele falou, já falei lá embaixo, lá, a partir de amanhã você começa a manutenção. Eu entrei como operador lá, né? E a partir dali, mexendo com máquina injetora, eu não me lembro exatamente, mas 16 para 18, 17 anos mais ou menos. Ali, mas eu já mexia com alguma coisa. Não, 15 para 16 quando entrei no Rubens, eu acho. Não tenho certeza das datas aí. Faz muito tempo. Lembro que Noé estacionou o carro dele lá na frente esse dia. Aí, então, enfim. E daí eu comecei na manutenção ali. A história começou ali eu mexer com máquina injetora. E eu gostei do que era ali. Me apaixonei de primeira mão, né? Daí eu comecei a mexer com elétrica de máquina injetora, aí depois passei para regulador de máquina, aprendi a parte de regulagem, aprendi a alimentação, fui para eletrônica, mecânica. E a minha história se confunde com muitas pessoas boas em cada segmento. O melhor mecânico, o melhor eletricista, o melhor eletrônico. Então, eu tive um mestrado com essas pessoas aí, que já vinham de outros tempos, né? Então, eu digo que eu não troco nenhum tipo de estudo que eu já tive pelo mestrado ter conhecido pessoas ao longo da minha carreira. Foram pessoas que fizeram meu nível de conhecimento elevar. Às vezes, eles me perguntam assim, ô Jean, o que eu faço para ser, por exemplo, fazer o que você faz, né? Eu falo, cara, você tem que estudar isso, mas chegar aqui, conhecer uma pessoa lá que tá 30 anos fazendo a mesma coisa e você poder usufruir, né, com 2, 3 perguntas, aprender, é um mestrado, é um doutorado. Pessoas são um doutorado na nossa vida. Hoje eles chamam de network, né? Isso aí, network. Você faz negócios, mas ninguém sabe o teor de conhecimento que uma pessoa pode trazer para outra, né? Não à toa, a educação é a base e o encurtamento, né, do sucesso. Isso que você falou faz todo sentido, porque pessoas conectam pessoas. Exato. Né? E a gente precisa de todo mundo, né? Eu costumo dizer que quem empreende tem muito isso definido, às vezes não de forma muito clara, mas no dia a dia fica de forma intrínseca, né? Que é toda uma cadeia, é uma teia. Todo mundo precisa de todo mundo cada mesmo. Cada uma engrenadinha e sem uma as outras param. Cada um tem uma necessidade. Hoje você trabalha nessa área, mas tenho certeza que você tem terceiros que te ajudam. Muito. Né? Você tem uma mão de obra qualificada fora da empresa que te ajuda também, que você depende, que você precisa. Muito. Você indica outros trabalhos também, você tem as suas necessidades, né? Por vocês serem uma família, a casa de vocês tem outras necessidades, tem outras demandas. Então, esse trabalho dessa pessoa é muito bom, não sei o quê. Enfim, Exato. Então, é claro que o trabalho conecta muito, mas são as pessoas que realmente ficam. Exatamente. Né? São essas conexões que você tem ao longo da vida, ao longo da trajetória, que vai fazendo com que você sinta que você tá no caminho certo, que você tá deixando um pouquinho daquilo que você aprendeu também, né? Eu acho muito legal essa troca, né? Do empreendedor que consegue construir tudo, às vezes, do zero, do nada, do absoluto nada. E, ao mesmo tempo, também tem essa abertura de falar, olha, eu não quero que esse conhecimento morra comigo. Exatamente. Não quero Exatamente. que tudo que eu aprendi fique só aqui. Né? Nesse ciclo que eu tenho de familiar ou algo assim, eu quero abrir, eu quero expandir, eu quero trazer mais pessoas, quero levar esse conhecimento para outras pessoas. Isso é muito importantíssimo, bonito, né? Mas eu carrego 2 frases que é muito bacana. Primeiro, ninguém faz sucesso sozinho. Né? O complemento dessa frase é que sozinho você vai mais rápido e junto você vai mais longe. Né? Então, essa conexão com pessoas faz parte. Né? Ninguém faz sucesso sozinho. Sim. Não tem como. E é um ditado que eu não concordo, que todo mundo fala, o dono do porco é que engorda. A frase... O olho. É o olho, o dono do porco? Mas é o olho do porco ou é o dono do porco? O olho do Mas o dono não tem olho? O dono do porco também engorda. Se ele comer muito, vai engordar. Vai engordar mesmo. Se ele comer muita parmegiana... Falou em porco lá, ele já tá escrevendo... O Lucas já tá escrevendo torresmo ali, ó. Se ele comer muita parmegiana, Jean, vai engordar, viu? Vai, não aquela. Aquela não. Não, a lá do Olivardo. A lá do Olivardo. Como que é o ditado? Não, mas o dono... Quem é o dono? Mas tudo bem. Quem que é o dono do porco? Agora eu também não sei. Mas quem que tem o olho do dono do porco? Então eu não falei errado. Não. Você falou o olho do porco. Não, é o olho do dono que engorda o gado. É mais ou menos isso. O que eu falei? O que eu falei, Thiago? Não tem nem porco na história. É gado. Não, mas... Ô, gente, será que é só eu que bebo? Não tem...
Ainda bem que é água, viu? Ainda bem que é água. Não tem aquele meme que Mas o cara não é fala assim, aguardente, não. que o policial para e fala assim, ô, gente, será que é só eu que bebo? O que eu bebi? O que eu bebi? Cachaça, uai. Cerveja, uai. Mas então... Mas deu pra entender o contexto. Não, mas o contexto da história do olho do porco aí... Olha, nossa, agora foi pro outro lado. Ou seja, o dono que engorda, né, que faz a empresa crescer. Se fosse assim, gente, a gente não teria CEOs aí que controlam, são presidente de 3, 4, 5 empresas, são dono de 5, 6 empresas. O que vale é você treinar pessoas capacitadas, Sim. competentes, e quando ela tiver a liberdade, querer a liberdade de voar, vai ser que nem a gente. E vai, não adianta segurar. Pessoas com potencial vão voar. Hoje, eu costumo dizer que tem a franquia aí dessas redes aí de fast food aí, para não fazer propaganda, aí vai que, né? Então, o que eu falo? Hoje nós temos aí, né, Thiago, cerca de mais de 20 integradores, né? Que eles não carregam o nome da Nox, mas carregam o conhecimento da Nox. Então, a gente acaba fornecendo peças mais baratas, porque eles atendem os nossos próprios clientes, que a gente, às vezes, não dá conta, para que, atendido por nós ou atendido pelo integrador, não vai mudar o valor final para o cliente. Uhum. A gente teve essa percepção lá atrás. Então, eu não sei se eu posso dizer que isso é uma espécie de franquia, trabalhar com integradores. Tem gente muito profissional, muito boa, né, Thiago? Que montaram suas empresas que a gente não considera nem que é concorrente. Não são concorrentes, são parceiros, porque é uma troca tão grande. Traz o trabalho pra gente. Traz o trabalho pra gente, a gente leva trabalho pra eles também. E o que importa é que, assim, eu tenho certeza absoluta que a Nox, ela conseguiu colocar muitos profissionais bons no mercado, muitos mesmo, inclusive concorrentes que assim, tomam um café com a gente, tomam uma cerveja com a gente vai na feira, não existe essa de concorrência. Você acha que o dono de um fast food aqui, outro aqui, estão brigando lá? Os caras estão indo comer cachorro-quente lá da esquina, lá, igual, não existe isso, né? Então, eu costumo dizer que os integradores são as nossas franquias, são o nosso maior legado, é o conhecimento que a gente está deixando. Existe uma frase que diz que quem sabe muito e nunca ensinou, nunca soube nada. Nossa. Será que é isso mesmo? Nossa, gente, que horror. Aí, Thiago, aí você me quebra. Aí a pessoa quer falar do zóio do porco, ele não fala nada. Agora, quando você vai falar uma coisa séria, aí fica lá, corrigindo do olho do porco, do zóio do porco, do focinho do porco. Gente. Calma, Jean, calma. Mas... Tem gardenal, 2 pingos aqui, ó. E é assim, tá? Saibam que isso aqui não é só no podcast, não. É assim no dia a dia da empresa. É um ambiente tão leve lá. Vocês não têm noção. É menos, né? É o menos leve. Não, é leve. Você não, você é pesada. Tem uns 4 gordos lá, como que é leve? Não, tem uns 4 gordinhos lá mesmo, mãe. Vocês estão vendo, né? Isso aqui vai virar um stand-up daqui a pouco. Porque olha... Mas assim, de verdade, é um ambiente muito leve, muito descontraído. É uma família mesmo. Família. Quando a gente chegou lá, quando a nossa equipe, nós fomos muito bem recebidos. Fui eu, a Mafeira, enfim. O Evandro, e eu não lembro qual foi o Cinegra que tava com a gente. Nós tava sem dinheiro, eles não quiseram almoçar, ainda bem, tava no vermelho esse dia. Enfim, mas eu só lembro que nós fomos muito bem recebidos, foi muito legal. Nossa, fomos muito bem acolhidos mesmo. Agora, antes de você falar da Nox especificamente, você seguiu essa trajetória, você se apaixonou por esse segmento, e aí como que foi pra você decidir empreender? Porque eu lembro que pelo que você me contou, né, inclusive tá lá na reportagem também, foi uma jornada e tanto, né? Foi bastante. Antes de mais nada, tem que colocar o vídeo lá do tigre. Nós estamos criando um tigre lá dentro, Lá, eu te mostrei no off lá o tigre que nós estamos criando lá dentro. Então. Ele saiu lá de baixo, lá. Não é IA não, hein? A gente já vai falar do tigre, inclusive, o porquê. Olha lá. O porquê do tigre, né? Olha lá. Depois a gente vai... Lá dentro da Nox, ó. É a internet dentro tá da ruim, Nox. Se o Ibama aparecer lá, gente... Tranquilo. A gente foi recebido por ele. Como que ele chama mesmo, Jean? Tigre. Não, o nome do tigre. Qual que é o nome do tigre? É Nox? Nox. Nós fomos recebidos pelo Nox. Né? Eu tomei um susto, obviamente, quando eu cheguei lá, porque ninguém avisou a gente, né, que tinha um tigre lá dentro. Mas, de qualquer maneira, eu me senti naquele filme Se Beber Não Case. Olha, você fica mentindo. Né? Você fica mentindo assim, daqui a pouco o zoológico vai baixar lá. Imagine se seu noivo lá, ficar vendo você mentindo assim, ó. Ele vai falar, agora eu sei como ela mente pra mim. Que isso? Nossa, Jean, não me comprometa. Não tem aquele cara. Não me comprometa. Então, mas por quê? Tá tudo você falar bem. que foi recebido por um negócio desse aqui e não tá nem arranhado, minha filha?
Não, mas ele é, mas é dócil, é domesticado, adestrado. O que importa é ele ser bem alimentado, né? Se ele é bem alimentado, não tem risco. E quando ele chega bravo lá... É um gatinho. Eu fiz até carinho nele. Fiquei Você com levou pra alergia. casa, o filhotinho levou? A Mafer levou. A Mafer você não que levou? Foi a Mafer que levou. Olha só. Na próxima cria eu te dou um. Eu fiquei impressionada com o seu desprendimento, entendeu? Inclusive, eu fiquei impressionada com o desprendimento de vocês em dar o filhotinho do tigre pra Mafer. Falei, nossa, isso é muito... Ele tá procurando até hoje. Eu imagino. Depois eu tenho que perguntar pra Mafer como que ela tá cuidando do tigrezinho dela. Nossa, ela parece... Eu acho que ela tá querendo que nem bebê brincadeira, reborn. óbvio, né? A gente já vai Mas ela tá abordar querendo esse que nem tema. bebê reborn, pode ter certeza. Mas é um tigre de pelúcia que eles deram pra nossa produtora. Isso aqui é um IA, né? É uma inteligência artificial. Acho que, né? Na você verdade, deve saber. ele que obviamente. tava andando lá, daí colocaram uma... Ah, não, Ai, é que colocar horror. elefante daí, né? Nossa, meu Deus. Quando eu falei que isso aqui ia ser estressante, acho que a gente tá perdendo a mão, Jean. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu tô me sentindo sem controle nesse... Na hora que eu falei, no início do podcast, na hora que eu falei, coloque o cinto de segurança, vai ser uma aventura, eu não imaginei que seria tanto. Elefante, é leão. Virou é safari. tigre. Pronto, virou um safari. A gente já tá Não, calma. mas ele tinha que escolher um bicho lá pra empresa que ele vai abrir lá, né, Thiago? Você escolheu o quê mesmo? Um búfalo? Que Uma vai mais homenagem à minha pesado. mãe. Hã? Ah, Meu Deus, então, gente. Então não sou eu. Mas vamos lá, vamos entender. Sua mãe tá mais pro froquinho lá do Gibi, da Turma da Mônica, lá com a franjinha que conversa com a pedra. Cadê aqueles efeitos sonoros, Lucas? Tipo, entendeu? Mas vou precisar. Mas vamos lá. Bidu o nome dele. Bidu. É azul, né, mas... Não, mas sério, vamos voltar. Onde paramos? Então, paramos na parte que eu falei pra você contar um pouco mais, quando você realmente, mesmo você se apaixonando por essa área, quando você decidiu abrir a sua empresa e como que foi esse início pra você? Perfeito. Você começou muito jovem, né? Bastante. Eu me lembro que eu não conhecia a Daiane ainda. Aliás, a Daiane eu conhecia ela no berço quase, com 15 anos, né? O Thiago nasceu com o quê? 16, né, Thiago? Não, mas enfim, daí eu me lembro que eu fui trabalhar numa multinacional chamada Seaquist Valois do Brasil. Eles faziam válvulas para boticário, GC Lever, aquelas tampinhas da Fruct, sabe? Eu fui trabalhar nessa multinacional. De lá, me lembro que eu estava trabalhando lá, a Raitia me chamou para fazer um trabalho, acho que isso foi em 99, 2000, não me lembro bem ao certo. Né, que a Raitia hoje, para quem não sabe, é a maior multinacional do mundo em fabricação de máquinas injetoras de plástico, né, uma das mais antigas também, né, com um nome renomado no mundo todo, né. E naquela época, a China aqui no Brasil era como o Paraguai. Tudo de lá era ruim, né, não era... Tudo que era da China não era... Bom, eu me lembro que nas primeiras máquinas que eu fui instalar, era uma malinha azul de Fiorino, a gente ia. Não tinha logo, nada. A Raitia não era a Raitia no Brasil ainda, mas as máquinas eram da Raitia. E era uma malinha dessas de construção azul mesmo, né? E a gente ia... Me lembro aqui em Jundiaí, a gente foi instalar uma máquina na Plascar. E o diretor, né, era um argentino, ele chegou lá... Ô, Jean, será que essa máquina aí dura pelo menos 2 meses pra me pagar ela, né? Uns 2 anos lá. Eu quietinho lá, novo, né, cara? O diretor falando em castelhano, Malema tava entendendo. Mas eu me lembro que tinha muita rejeição, né? Das máquinas chinesas no Brasil nessa época aí. E um pouco antes, eu li um livro chamado O Século da China. Um livro dessa grossura assim. E mudou meu pensamento. Para chegar na resposta da tua pergunta ali. E mudou, por quê? Lá falava como que a China ia dominar o mundo. Como tá acontecendo hoje. E tô falando para vocês aqui há mais de 25 anos atrás, poxa. Bem mais até. Então, o que a China tinha? A China tinha mão de obra barata. Custava 0,25 centavos de dólar a hora, enquanto que o americano custava $9. Por isso que Volks, Nike e muitas multinacionais foram para a China. E o chinês, ele é de uma paciência fora do comum. Tudo que ele quer, ele planeja para 20, 15 anos lá na frente. E tudo que é planejado dá certo, não tem como dar errado. Né? Salvo alguns casamentos e afins e filhos. Então, quando eu li esse livro, eu sabia que a China ia ser o que era. Eu acreditei.
né? A gente tá falando até de fé aqui no in-off, né? Eu acreditei muito nisso. E fé é acreditar naquilo que você não vai... É acreditar naquilo que você não vê. Né? A fé é isso. E eu sabia que aquilo ia mudar a estrada. Eu não sabia ainda que eu ia me deparar com um chinês, né? E após a leitura desse livro, eu tive a sorte de trabalhar nessa multinacional. No meio do caminho, eu não estava contente. Através de um amigo, fui chamado para fazer um trabalho para a Haitia, que não era Haitia ainda, através da Jane Ting, do Sr. Liu, que hoje são os diretores da Haitia, né? Que devo muito a eles, inclusive, muito, muito mesmo. Né? Acreditaram em mim, assim como eu acreditei neles. E fui ficando, e eu lembro que eu estava para sair de lá. Ela estava já grávida do Thiago, isso passou alguns anos, né? Estava grávida do Thiago já. E eu fui fazer em Votorantim, lembra que eu fui fazer um teste lá com mais de 200 engenheiros e tal, e eu nem era formado engenheiro. E eu estava fazendo um serviço para a Haitia, trabalhando nessa multinacional. Quando eu fui sair de lá, eu passei. Incrivelmente, acabei passando. Porque eu estava estudando muito, então as provas para mim eram tudo assim, era muita prática ali, acabou dando certo. E aí era um salário que era 3 vezes maior do que eu ganhava. Já juntando a Haitia, aí eu saí dessa empresa, aí me lembro que a Jane falou, Jane, o salário que eu tenho é esse. Aqui, se você quiser. E eu me lembro que foi uma escolha muito dura, porque lá a gente ia ter convênio médico, uma série de benefícios lá. E aqui na Haitia era um tiro no escuro. Hoje é muito fácil falar, mas naquela época não. Era um tiro no escuro. E eu resolvi encarar o desafio. Aí, em 2004, a Haitia se instalou aqui com 10 mil metros lá em São Roque, lá, né? E eu acabei gerenciando essa empresa no pós-venda e na assistência técnica durante 8 anos aí. Eu já tinha uma empresa paralela, mas eu não mexia com máquinas da Haitia por ética de trabalho. Né, em alguns horários vagos, que eram poucos, né? Eu acabava fazendo alguns trabalhos. Inclusive, a gente tem uma história bacana, não deixa de contar que eu voltando de São Paulo uma vez, eu tinha uma motinha, uma YBR dourada. Você estava indo, né? Eu trabalhei, aí eu vim no final de semana, a gente ia ali em Biúna, na fábrica de um japonês que fazia vaso de samambaia. Ele tinha umas máquinas velhas lá que eu sabia mexer, aí eu coloquei essa aqui na motinha e ia embora, porque era a chance que a gente tinha de se ver, né? Inclusive, você foi feito lá na Barra Funda, ninguém não sabe, não. Ou foi na escada, não sei, não lembro. Que isso? Daí, uns bêbados tentaram derrubar a gente de moto, né? Foi. Tentaram derrubar a gente de moto, mas foi verdade mesmo, cara. A gente conta essa história porque eu tava com a motinho e eles não deixavam a gente passar e jogavam o carro pra cima da gente. E jogando culotinho, né, de pinga. Corote. Corote, é. Colote. Eu falei o quê? Colote. Colote. Colote é esse aqui, será? Esse aqui é colote, ó. Esse aqui é colote. É, o nariz de coxinha. Coxinha, velho. Pelo menos eu não falo pelo menos quando eu tô bravo. Quando ele tá bravo, ele fala, pelo menos eu não sou assim. Olha lá, quer ver? Ia falar agora, pelo menos. Enfim, e aí a gente parou pra eles irem pra frente e eu parei no orelhão, né? Bem no alto da serra, parei no orelhão pra ligar pra rodoviária. Ligamos, cara, a gente desceu 2 curvas, o carro tava capotado. Tinha um bêbado, a gente passou bem devagarzinho, né? Se a gente não tivesse parado... Ele não ouviu, mas dentro do capacete eu gritei, fio do... né? Esse aí. Lá ele subindo todo machucado. Vamos lá pro nosso trabalho lá enfim. E nessa época que teve isso aí, que eu comecei a trabalhar na Haitia, a gente, junto com outras pessoas, óbvio, lá dentro, a gente montou toda a estrutura da assistência técnica da Haitia. A Haitia não era nada aqui no Brasil ainda. E foi pegando. Hoje é uma das maiores empresas que mais vende máquina no Brasil. Hoje é a Haitia, né? Se juntar todos, eu acho que não dá o número de máquinas que a Haitia vende hoje no Brasil. O cenário tá mudando um pouco, mas enfim... E a Haitia me deu a abertura para mim ver essa tecnologia, porque os engenheiros lá vinham para cá para montar a máquina, e na época eu era um dos poucos que falavam inglês dos técnicos ali, se não o único. Então eu saía muito com eles, então eu fui absorvendo conhecimento. Né? Eu fui absorvendo conhecimento de um cara que está lá 30 anos na China fazendo máquina, ele vinha para cá e a gente conseguia se comunicar, às vezes por gesto, às vezes um pouco de inglês arrastado, porque eles também não falavam assim, o meu também não era tão bom, enfim. E eu adquiri muito conhecimento na Haitia, mas muito, com as pessoas que trabalham lá. Aprendi muito com os diretores lá, com a Jane, com o seu Liu, com o Clécio, que não está mais lá. Você se autogerenciar, né? E você acreditar em você mesmo, né?
Então, em 2007 para 2008, eu tive uma proposta de uma empresa para fazer uma consultoria. Então, imagina você ganhando... Vou chutar um número aqui, só para você ter uma ideia. Imagina você ganhando R$5.000 e vem uma empresa aqui, vem lá o seu concorrente aqui e fala assim, ó, você ganha 5 aqui, ó, vou te pagar 25 lá. Você quer? E eu já estava com a ideia de sair de lá. Então, nesse mesmo ano que eu saí, eu tive 6 aumentos, se eu não me engano. 6 aumentos de salário. E quando eu saí, eles ficaram um pouco bravos comigo, decepcionados, na verdade, porque me lembro que o Chiang, que hoje é superintendente na América toda, ele falou assim, Jean, você vai ser diretor técnico aqui na América do Sul. Você não acredita nisso? Eu falei, não, eu acredito, mas não era o que eu queria voar. Então, eu usei a Frisocar, né? Na época era Frisocar, que é lá no interior de Bariri, uma fábrica de cadeira. Fazia friso, virou uma fábrica de cadeira. Hoje também é uma potência na parte de cadeira. Fiquei lá um ano. Eu juntei um pouco de dinheiro, porque era bastante, para mim era muito, né? E enquanto trabalhando lá, eu já comecei a prestar serviço na rua. Um cliente que eu trabalhava na Height, um me chamava, outro me chamava. E começou assim. Chegou um momento que eu não dava mais conta. Aí eu saí, eu não tava dando mais conta sozinho. O Anselmo, né? O Anselmo lá, que o careca cabeludo, ele trabalhava na Height junto comigo, eu tinha contratado ele lá dentro, chamei ele para ser meu sócio. Aí foi fundado a Camic, consultoria, assessoria, manutenção de máquinas injetoras chinesas, que muita gente que vai ver esse podcast vai lembrar desse nome Camic, né? Então a Camic se funde um pouco com a Anox, né? O Anselmo, um excelentíssimo profissional, que hoje está com a Steelmac lá no Rio Grande do Sul já, vende sopradoras, continua vendendo injetoras também, um excelente profissional, mas ele migrou para o lado comercial da coisa. Então, nesse momento, quando sair da Height, fazer assessoria, as coisas aconteceram naturalmente, porque não tinha mão de obra qualificada, né? Então, se não era o atendimento pela própria Height, que ainda não tinha uma estrutura legal para atendimento, então eles acabavam me chamando. Eu já era conhecido no ramo de técnico, né, de injeção de plástico, desde 95, com as primeiras máquinas chegando, que não era Height, era Horn Young, que a Horn Young que era HY, que é aquelas máquinas cheias de contatora lá, e Horn Young e HC, que eu vou me lembrar a tradução dela, Haoxin, se eu não me engano, que foram as primeiras máquinas que chegou aqui. Já em 95, eles tinham tecnologia de 15 anos na frente. 15 anos na frente. Entendeu? E a China tá assim hoje, né? Eles estão lá na frente, estão 10 anos, no mínimo. O que eu fico impressionada, assim, de ver a maneira como os chineses trabalham é que, assim, quando eu era criança, eu ouvia muito, os meus pais sempre foram comerciantes, assim, né? Sangue comercial na veia. Minha mãe, consultora de veículos, né? De venda de veículos. E meu pai, de peças automotivas. Então, sempre os dois ali no meio automotivo. Você foi a única que deu errado. E querendo, não, que isso? Pelo amor de Deus, não fala isso. Não registra isso aqui, Jean. Nossa senhora. Me deu um soco de esquerda agora que eu já aprendi, vou fazer assim, ó. Vai se escondendo aí agora. Não, mas assim, querendo ou não, os alemães, eles sempre foram muito bons em criação, né? Criação e qualidade e tudo mais. A Europa, né, num contexto geral, até pela experiência, por tudo que eles passaram, né? Os desafios ali, as guerras que eles já enfrentaram, deixa o pessoal mais parrudo para alguns desafios, exatamente, querendo ou não, né? Só que assim, aí eu ouvia, né, eles comentando, os japoneses vão lá, são muito bons em tecnologia também, mas eles aperfeiçoam de uma maneira fantástica. Eles pegam aquelas ideias e aperfeiçoam. Tanto é que os carros japoneses sempre tiveram a fama de não quebrar, de não ter problema, de não ter nada, né? O japonês não fabrica matéria-prima, não tem tudo, ele compra tudo. É disso que eu tô falando. Ele trabalha só. Eles são muito de aperfeiçoar os processos, né? E de melhorar o que já é bom, entendeu? Só que aí os chineses vieram, né? Assim, já trabalham com essa metodologia há muito tempo. E aí você... Alta produção. Mas é impressionante a maneira como eles evoluem rápido. Muito. Isso em todos os segmentos. E agora com qualidade, né? Todos os segmentos. Aí por que eu trouxe esse segmento do automotivo? Porque, querendo ou não, a gente já tinha esse preconceito. Aqui no Brasil, as coisas demoram mais pra acontecer. Mas muito. As tecnologias chegam, né, bem depois, né? De alguma forma. Então, a gente fala de indústria 4.0 lá fora. Aqui o negócio, tá engatinhando, né? Malemar robô. Então, quando a gente fala sobre tecnologia, sobre automatização, né? Sobre máquinas e tudo mais... Hoje a China realmente é uma referência no mercado e eles estão implementando acho que chegaram
com tanta segurança daquilo que eles fazem, que eles se colocaram no mercado, aceitaram as pancadas, né, da má fama, de que as Exato. coisas não tinham uma boa durabilidade, Exato. de que as coisas quebram fácil, de que não tem peça de reposição. Eles aceitaram essas pancadas e hoje eles estão dominando cada vez mais o mercado. Em todos os aspectos. Hoje, a quantidade de carro chinês que você vê na rua... E mais barato do que é produzido aqui. Entendeu? E Como eles pode? chegando mesmo, assim, sabe? Então, é de tirar o chapéu mesmo, sabe? E fora que a gente, né? Chegaram com propriedade, né? Vamos entender que esses tempos atrás eu recebi um presente de uma amiga minha que foi viajar e trouxe de lá um chaveiro, um negocinho. Na hora que eu vejo o chaveiro, não foi feito lá. O chaveiro foi feito na China. Falei, você tá me enganando, menina? Você Não, mas o foi pra lá. iPhone... Só que tudo é feito lá. É impressionante. Tudo. Eu brinco tudo. que até eu fui feita lá, se pá. Não é possível. Porque é impressionante. Né? Não, assim, sério. Então, é com muito respeito que eu falo isso, Sim, né? E que bom sim. que a mentalidade dos empreendedores aqui no Brasil e também os empreendedores fora do Brasil estão mudando em relação a isso, né? Que a China realmente É uma eles realidade estão que de tá igual aí. para igual. Ou você abraça, ou você fica pra trás. Pois é. Essa é a grande realidade. É. E aí, você que já estava nesse mercado, acho que foi vendo isso de perto, né? E foi sendo coparticipante desse processo de Eu crescimento, peguei a né? época de ouro, né? Que foi Aham. a época de ouro, aí foi em 2004 para 2012. Eu trabalhava de segunda a segunda-feira, né, Daiane? Muitas vezes eu visitava 3, 4 estados na semana. Pegar uma linha de ferramenta, chegava 2 horas da manhã para levantar às 4 para estar no aeroporto às 5, né, Daiane? Assim, praticamente eu não vi esse aqui crescer, né? Entendeu? E olha o tamanho que ficou mesmo assim. Empreender tem esses desafios, né? Porque... Você tem que acreditar. Aquilo que a gente tá falando da fé. Porque se você não acreditar, não planejar, como que você faz dar certo? Sim. Porque se você entra num negócio achando que aquilo vai dar errado... Já deu errado. Já deu errado. Mas tem uma coisa muito interessante nisso. Tem um filme, La Casa de Papel, que fez muito sucesso. E pouca gente sabe da essência desse filme, por que ele deu certo. Qual era a parte nobre e legal desse filme? Da série, né? É uma Da série. Ah, tá. La Casa de Papel. Qual é? Não é o contexto da história, tudo. A parte mais legal é a inteligência com que o cara planejou. Tudo. Ele sabia até a possibilidade de ele encontrar policial que ia desconfiar dele num determinado bar. Ele planejou até aquilo. Deu até um pouco de medo essa série, né? Porque... Parece até psicopata. Não, uma coisa é fato. Eu até brinquei, né? Que quem escreveu a série, né? Tinha capacidade de executar muito bem o plano, porque é impressionante a mente da pessoa. Não, mais muito. Não é? Impressionante. Então, assim, eu falo assim, então, foi muito bem planejado. Foi muito bem planejado. O filme não quis contar e teve vários segmentos, porque deu certo. É um roubo que deu certo. Entendeu? Pagou lá as taxas que tinha que pagar, uma morte aqui, como diz o filme, né, tal. Mas o que eu quero dizer, a essência é que quando você planeja e acredita, isso vai dar certo. Então, contar com o que vai dar errado é dar certo. Agora, tem uma observação muito importante. Esse processo de crescimento seu, né, de forma individual, como empreendedor, acredito que tenha também sido muito bem estruturado pela família que você construiu ao longo desse processo. A família, eu acho que é um Sim. ponto muito crucial para quem empreende. Não, vai lá, eu acredito em você. Né? Sim, A Dai, eu sempre. acho que tá aqui para falar um pouco sobre isso também, né, Dai? Como que foi esse processo para você, assim? Conta um pouquinho pra gente como esposa do Jean. E ela trabalhava também, né, Daiane? Ela sempre trabalhou. Foi muito assim, que vai dar certo. Por exemplo, ele foi Bariri, ficou 1 ano lá, a gente se via uma vez no mês. Mas antes disso também, a gente não se via praticamente nas viagens loucas que eu tinha da Raixa. Não, era assim, como ele falou. Faltei de aniversário dele. Do tio, assim, ele teve bem pouca, né, contato ali. Porque eu ficava assim, não, vai dar certo. Uma hora, a vitória vai chegar pra gente, né? O momento de glória vai chegar. Não acompanhar o crescimento dele em todas as etapas. Foi tipo, vamos dizer, 20... Não, vamos colocar menos, né, Jean? Tipo, foram aí uns 15 anos, assim, de muita luta. Eu em casa... Até porque ela tinha 16 anos, né, Dé? Eu tava... 16 para 17 anos. Eu tava... Isso. 15, não eu tive o Thiago com 17. Para 18. Né, 17 anos. Eu faço em dezembro, ele faz em janeiro, aniversário. Ele nasceu em janeiro. Então, assim, foi muito assim... Eu acredito em você.
vamos dar No certo, silêncio, né? vai dar certo. Não reclamava. E aí, mas assim, mas também não foi assim, logo a princípio a gente já casou e tudo Não. mais. Não, foi... Era um namorido. Então ele Você não queria ficava... tirar da casa da mãe dela? Eu morava com a minha mãe, né? E ele morava com a mãe dele. E a gente ali. Ele lá e eu aqui, vamos. Aí chegou quando eu fiquei grávida de Laurinha. De Laura, que aí a gente... Tá ali nos bastidores, que tá ali. princesa. Quando eu fiquei grávida da Laurinha, aí falou assim, opa... Agora... Obrigada. Você não acredita. Agora... Tô grávida. Ei, vai lá, meu Deus do céu. Não, eu fiquei desesperada. Na minha cabeça era assim. É lógico que eu acredito isso, eu sempre falo isso. Que ninguém com 16 anos planeja ficar grávida. Né? Uma mulher tem que estar muito fora da casinha. Mas, enfim. Então, eu não queria nenhum nem outro. Pra falar a verdade, eu não queria filhos. Aí veio o Thiago, e aí eu falei, Adotado. o Thiago... o Thiago vai ser o meu único... Vai ser o único amor. E eu achei que era só ele ia ser. Essa parte eu não sabia, eu entrava nessa parte aí. Oxi! E aí, foi feito com muito amor, olha o tamanho que ficou. E quando eu descobri que estava grávida da Laura, eu entrei em choque. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Tipo, eu não queria outro filho, porque na minha cabeça não dava para dividir esse amor, né? Por N coisas, N motivos. A maturidade é uma coisa tão maravilhosa, né, Dai? Ai, gente, eu falo que a maturidade é a coisa mais linda do mundo. É por N motivos, né? Infância e a minha infância e a minha criação, e eu achava que... Que seria difícil. Não dava para dividir. Como não tinha essa divisão pro meu lado, então eu achava que não tinha como dividir. São as crenças limitantes que nós temos, então né? ela tinha as lutas dela quando eu saía, viajava pra todo lado. Eu tinha as lutas dela, eu tinha as minhas. Por isso que eu pedi pra vocês trazerem, assim, o desafio que foi pra vocês construírem tudo isso, não só a empresa, a Nox hoje, que tem uma referência no mercado, que tem nome, que tem clientes já tradicionais que acompanham vocês, mas construir a família de vocês em meio a tudo isso também foi muito fácil. Desafiador. Foi. As pessoas às vezes olham pronto, né? Assim, nunca tá pronto, né? Não. Vamos deixar uma observação aqui. A gente nunca para de aprender, a gente nunca para de crescer. Mas as pessoas têm essa mania de olhar pra grama do vizinho e falar: nossa, que lindos, olha só que sucesso que eles são, né? Que bênção. Não, eu também quero. Será que você vai estar disposto a pagar o preço? 15 anos de luta. Não é? A história de cada empreendedor, a trajetória pessoal, familiar de cada um é muito individual. Bacana que tem foto, não né, Dani? Ela com o Thiago pequenininho e eu arrumando máquina. Então, olha só, o preço foi o que você falou, o preço foi muito alto, você não pôde acompanhar o crescimento do Thiago por 15 anos. A Dai, com as inseguranças que toda mulher sente também, né? Muita situação. Ausência, né? Querendo ou não, mesmo ela te apoiando emocionalmente certo, né? E mentalmente, falando assim, não, vai que eu acredito no projeto, vai que eu acredito em você, isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, como mulher, os sentimentos que talvez você tinha na época, né? Essa insegurança. Poxa, mais um filho, como que vai ser, que estrutura que a gente vai conseguir montar diante dessa rotina maluca do meu namorado. Se não tiver uma estrutura por trás... E aí foi assim, daí foi assim, e foi por conta da Laura, que aí a gente falou assim, não, peraí. Vamos reprogramar a rota aqui, vamos recalcular essa rota que o negócio não tá legal. Agora um saco de arroz 2 kg, de 5 kg é pra 2,5. Não, aí foi o nosso primeiro apartamento. Daí foi com a vinda da Laura, não, vamos comprar um apartamento, agora as coisas vão mudar. No apartamento eu arrumava a placa dentro do quarto. Isso. Eles dormindo, eu com uma mesinha, né, de escritório, às 2 horas da manhã, às vezes eu chegava e ia arrumar a placa, né, Dani? Ia arrumar a placa. A Laurinha tem uma foto, ela com 2 anos, com um monte de painel ali, né? Dentro do apartamento. Dentro do apartamento lá. Eu me lembro que quando eu aluguei um galpão, eu tinha uma mesa, uma mala de ferramenta. Essa aqui falou assim, Jean do céu. Tem foto da gente, assim, que... Assim, o galpão vazio, uma mesinha, né? Mesa. E depois a gente pegou uma máquina, né? Que pegou você uma máquina pra reformar e tal. E aí, depois de 2 anos e meio... Eu não tava aguentando mais. O galpão lotado. Aí você não tinha espaço, você não conseguia. Aí você assim, viu, a gente tem que mudar de estrutura, né? Tem que ir pra outro lugar. Mas antes disso, você lembra que você trabalhava na Unimed? Sim. E eu falei, você precisa vir trabalhar comigo, porque eu chegava... Eu arrumava a placa, eu dava assistência técnica na rua, eu cuidava dos clientes, eu recebia, eu fazia boleto, eu fazia nota. Não era, Dani? Daí tinha... Terminava de arrumar a placa, eu ia fazer nota, eu não tava aguentando mais. O Jean tinha um funcionário, né?
que tava ajudando e tal, ele falou, vou sair. E eu sou da área da saúde, não tenho nada a ver com administrativa, não tenho nada com nada. Nada. E aí o Jean falou assim, eu vou precisar de você. E aí, E como eu te falo, sempre, vamos, tô junto. Pegou, largou, pegou. Não sabia fazer nota, fazia boleto. Nada. Foi aprendendo. Foi aprendendo na raça. E aí eu falei assim, viu? Eu trabalhava 12 por 36, mas eu falei assim, não, eu preciso me dedicar, né, à empresa, então vamos... E era de frente, né? Eu ia trabalhar de bicicleta todo dia. Que era de frente, atravessava a rua, era o apartamento e o galpão de frente. Falei, vamos embora. Mas assim, foram 2, 3 meses, te juro, que assim, queria desistir todos os dias. Todos os dias, era choro. Porque eu não sabia. E outra, eu gritava demais, né? Eu gritava demais. Não, é assim, muito, pra vocês muito. Verem, a gente tá falando sobre isso, é legal esses detalhes, porque... Gente, isso é muito humano, né? É. Sim. Eu me lembro que eu tinha comprado um computador de última geração lá, eu surtei, né, Daiane? Surtei, não lembro o que é. Eu tenho esses negócios de surto às vezes, cara, eu não sei. Minha cabeça parece que explode. Todos os dias. Tá. E eu dei um murro no meio do computador, não foi? Isso, quebra. Eu dei um murro no computador, quebra mais. Caiu lá. Aí daqui a pouco, a hora que passa o surto, meu Deus do céu, meu computador tem 12 parcelas pra pagar dessas desgramas. Então, mas... Aí eu olhava pra ele no cantinho todo dia. O nome disso é pressão, né? A pressão que acho que é aquela pressão interna que você não consegue literalmente externizar, não consegue... Exato. Ainda bem que hoje a gente tem uma visão diferenciada sobre terapia, né? Como é bom a gente conseguir falar sobre os nossos sentimentos, falar das nossas necessidades, das nossas demandas, seja profissional, seja pessoal, enfim, né? Mas já que chegou o café, só pra descontrair, a gente sempre conta essa história, inclusive, obrigada, acho que foi a Laura, não sei se foi a Laura. Não sei se foi a Laura. Esse vídeo ainda deve rolar no YouTube, se procurar, esse vídeo tá no YouTube. Eu tava fazendo uma conexão, acho que em Pernambuco, em Recife, eu não me lembro. Eu tava vindo de um lugar, ia fazer uma conexão, 11 horas da noite, mais ou menos, que eu tinha que estar lá. E o voo saía 11h10. E aí, não só eu, todo mundo que estava nesse voo, cerca de umas 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, advogados, empresários, enfim, né? Chegou a cachaça, gente. Já dizia Zeca Pagodinho, né? O Jô Soares perguntou, qual foi a coisa mais difícil que você fez na sua vida? Ele falou, olha, trabalhar. Então, eu me lembro que nesse dia, eu já vinha de uma semana, assim, indo para um lugar, para um estado, para o outro, cara, já não... Eu me lembro que eu liguei para essa aqui, surtado, né, Dani? Tava surtado, sabe que surtado? Porque ela achava que eu surtava só a casa. Eu surtei, por quê? Eu fui reclamar, e sabe quando você vai no aeroporto? Não, senhor. Tudo bem, senhor. Tá bom, senhor. Não tem que fazer, razão, senhor. Isso não posso, senhor. Você pode chamar alguém que vai resolver o meu problema? O típico, né, de gente surtada em aeroporto. Nada. Eu falei, você não vai chamar ninguém? Você não vai chamar ninguém, né? Você não vai chamar ninguém. Falei, não tem só eu, não. Tem mais um monte de gente aqui. Não quiseram dar um voucher pra um café. E assim, eu não tenho culpa. A gente chegou atrasado porque o outro voo de vocês que atrasou. Qual é a minha culpa que eu tenho? Enfim, aquela discussão. Aquela bagunça toda, Aquela bagunça. E o voo foi embora pra São Paulo. Bem embora pra São Paulo. Eu lembro que tem uma coisa importante no outro dia, não só eu, acho que todo mundo que tava lá. E aí eu falava em voz, ô pessoal, vamos aí, né, meu? Vamos reclamar junto comigo aqui, só eu tô reclamando aqui. Aí chega um, chega outro. E ninguém resolve. E daí tava um voo pra carregar. Aí o que eu fiz? Eu peguei, passei na frente. Sabe que quando você vai falar com a pessoa aqui, tem aquela esteira que leva sua mala ali pro fundo e ela vai embora? Eu subi ali. Você foi na esteira? Fui na esteira. E aí as malas vinham e eu empurrava de volta. Eu andava assim, ó. Embora de volta. Você queria ir junto com a bagagem? Não, daí todo mundo falou, ninguém vai encostar nele, não. E aí a esteira ia andando, né? Por causa do sensor, ia andando, eu andando assim, e aí vinha uma mala, eu chutava a mala pra fora de novo. Jean, que é isso? Aí começou a montar todo mundo, gente filmando lá. Deve ter no YouTube. Não, deve ter. Não, mas deve ter sim. Se procurar lá, deve ter. Aí eu me lembro que o segurança veio falar comigo. Se você não descer daí, eu falei, não, aponta o dedo pra mim. Apontando pra ele assim, né? Tipo assim, aponta o dedo pra mim que eu aponto o 10 pra você. Mas assim, aí eu falei, não encosta em mim. Não encosta em mim. Eu só quero falar com alguém que vai resolver nosso problema. A gente quer um voucher pra um café, pra uma janta, saber... Vamos esperar até 5 horas da manhã, vocês não vão dar hotel, não vão dar nada, gente? Poxa, onde que a gente... Né? Tal. Aí chega um, aí um advogado já vem, o outro já vem. Porque assim, efeito manada, né?
Tá todo mundo quietinho, não quer se aparecer. Eu nunca tive churumela de vergonha, de falar alto, essas coisas. Nunca tive isso aí. Ainda mais que eu tava na minha razão lá. Aí daqui a pouco, eu, o senhor pode descer daí? Ele falou, você vai resolver o problema? Ela falou, vou. Então peraí. Aí, deu uma patinada na esteira de novo lá. Desci, deu café pra todo mundo, arrumou hotel pra todo mundo. Precisava, mas a cena cômica de eu andando na esteira chutando mala, né? Eu contava e eu liguei pra essa aqui e falei, calma, Jean, que calma que é? Que calma, quer tocar e gritar. Meu Deus. Rapaz, calma. Não, mas assim, no aeroporto, eu passei muito perrengue em aeroporto. Muito perrengue em aeroporto. Na verdade, eu acho que você é um dos casos, né? É, um dos, né? Porque é muita. Hoje em dia, casos, porque tem muita gente. Quem nunca, né? É uma coisa impressionante. Aeroporto, recentemente, eu viajei um pouco mais, né? De avião, essas coisas. Pra mim, é passeio em alguns momentos, né? Mas tem gente que aí você vai anda de relaxada, avião. né? Tem gente que anda de avião, assim, faz ponte aérea. Trabalho mesmo, tá no aeroporto o tempo todo, entendeu? E se torna uma rotina comum. E você começa a ver o tanto de gente que tá ali nessa mesma pegada que a sua. Então, isso que você tá contando não é um caso isolado. É uma coisa que, infelizmente, é rotineiro. Acontece muito, principalmente naquela época da crise, né? Da aviação, lembra? Nessa época, foi bem eu dormia debaixo de banco. É complicado. Mas isso faz parte são os perrengues que todos os empreendedores passam em algum momento, né? Não tem como. Mas para aproveitar esse momento, para você carmar um pouquinho... Peraí. Um pouquinho, toma um cafezinho. Toma um cafezinho. Que eu vou aproveitar essa deixa para falar também do nosso patrocinador, que é a Print, que eles são fantásticos, referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se a sua empresa precisa de cartões de visita, se precisa de embalagens, adesivos, rótulos, canecas, aí, ó, fica a dica, tá? Eu sei que vocês têm esses produtos aí também da Nox. A gente ajuda. Então, material promocional, enfim, a Print é especialista, mais que especialista em entregar tudo isso com qualidade, agilidade e ótimos preços também no mercado. Fica a dica. Então, tudo com tecnologia de ponta, atendimento personalizado para quem vive esse dia a dia dos negócios, essa correria toda que a gente estava falando aqui, inclusive. Então, acesse print.com.br, tá aparecendo aqui na tela, e descubra como você pode levar a sua identidade visual, a identidade visual da sua empresa, para um nível maior ainda, tá? Para outro nível. Print, muito obrigada por apoiar o nosso podcast aqui, Mundo Empresarial. Tamo junto! Então, é o seguinte, agora eu quero entender exatamente o que a Nox faz, né? Vocês decidiram começar essa trajetória juntos, passaram muitos perrengues, foi muito difícil, foram muitos desafios, mas hoje, graças a Deus, vocês têm um nome muito forte no mercado. É o que a Dai falou, né? Vocês tinham um galpão, né? Em menos de 2 anos já estava lotado, aí teve que mudar de lugar. Então, como que vocês chegaram hoje aqui e o que vocês fazem hoje? Qual que é a especialidade da Nox? Conta um pouquinho pra gente. E daqui a pouco eu quero também, né? Ouvir um pouco do Thiago, como que ele começou o Thiago não na empresa. Thiago, né? Tem muita coisa ainda pra gente abordar. Com 15 anos, ia pra São Paulo entregar peça pra mim. Tá vendo? Um Vectra preto. Não, Vectra preto eu só deixei você dirigir uma vez só, né? Foi com 8 anos, né? Não, mas você não tava dirigindo com 8 anos, não, né? Não, ele aprendeu, né? Não, ele aprendeu a dirigir com 8. Aprendeu a dirigir com 8 anos, verdade. Aí com 14 pra 15 pra 16 eu tava indo pra São Paulo sozinho. Ele ia pra São Paulo. Uma vez foi com o Thiago, ele foi pra São Paulo. A minha mãe, né? Minha mãe quase surtou. Ela falou, o quê? O menino é novo, que não sei o quê. Eu falei, mãe, precisa comer também. Precisa comer, precisa trabalhar, tal. E com 12 para 13 anos, você já ia comigo nas empresas, né, Thiago? Já. Eu dava uma chavinha para ele lá. Ele tava lá trabalhando com você. Tava. O irmão dela também, no comecinho também, ia com molecada. Eu ia numa empresa de um amigo, então eu falei, olha, de domingo às vezes, né? Na maioria da parte das vezes é sábado, domingo. Aí me ligavam, eu para não perder a companhia que ele tava, falei, Thiagão, vamos comigo. Eu colocava ele no carro. Você começou a aproveitar os tempos, quando ele já tava um pouquinho maior, para ele fazer parte do seu dia a dia também, né? E a escolha foi dele, porque, assim, no meio do caminho ele foi gostando. Aí começou a ver dinheiro. Normal. Né? Claro, gente, o dinheiro ele faz parte da trajetória de empreender, né? Sim. Ninguém começa a empreender só por amor, tem as suas necessidades. É claro que foi o que você falou, você teve que escolher lá atrás, algo dentro de você fez com que você acreditasse nesse propósito, né? E você saiu daquele fixo que você tinha, que daria uma segurança, né? Mais estrutura talvez aí para o início da família de vocês, mas você sentiu no seu coração que, poxa, não, eu sinto que aqui vai dar certo. Exato. A Dai acreditou no propósito e hoje vocês é a base estão hoje aqui, né? Base financeira, o Thiago é meu gerente lá, sim. né?
respondendo desculpa te cortar, mas a Daiane é a base financeira lá. Então, assim, eu fecho o olho e... Depois desses 3 meses de choro, né? Que você falou que foi difícil para você foi muito aprender. Foi. Hoje você é a parte chefe ali, assim, a chave, na verdade, né? Do administrativo. Do administrativo geral. Eu tento ajudar, faço o que eu posso. Eu já sabe faz disso. Faz bastante. E aí, sem muito conhecimento, sem muito estudo na área, mas... Eu sempre falo pra ele, eu falo, Jean... Quando ele começa, eu falei, Jean, viu? A gente teve um acontecimento aí muito grande aí de imposto, tá? E aí, eu falei assim, eu não sei, né? Então, a gente errou em conjunto, né? Então, se eu tenho a contabilidade para me apoiar, né? Então, deu um trabalhinho aí. Mas, assim, eu faço o que eu posso, o que eu puder fazer para crescimento da Nox, eu tô lá. Isso é uma coisa interessante a gente falar também, né? Porque quem empreende tem a parte técnica, né? Que foi o que você aprendeu ao longo da sua trajetória, com as pessoas que você conheceu no seu caminho, que você enalteceu aqui. Mas o empreendedor tem esse desafio, né? De aprender a administrar aquele negócio. Né? Tem a parte jurídica, tem a parte comercial, tem a parte contábil, público, administrativa, que não tem estudo sobre isso. Assim, você não tem tempo de fazer todas essas competências, todas essas disciplinas, né? Numa única faculdade, no único curso. Você tem uma especialidade que você está se formando ali, terminou, vai lá fazer administração, terminou, vai lá fazer... Então, é um conhecimento que vocês têm que buscar. E vocês aprendem no dia a dia, né? E principalmente na raça, com as pancadas. E quem quer faz. Se você quer fazer, você faz acontecer. Agora, hoje vocês são especializados em quê? Conta um pouquinho sobre essa parte. Hoje, qual é o nicho que vocês atendem? Quais são os tipos de cliente que vocês têm? Hoje, assim, principalmente o Thiago hoje, né, Thiago? Acho que a gente atende cerca de 50 para 60, para 70 clientes por dia, né? Dando um suporte técnico, né? Então, a pessoa tem um problema no equipamento, só para a gente chegar lá, tem um problema no equipamento. Então, assim, a Nox hoje, ela presta serviço nesses equipamentos da China. Então, uma máquina injetora da Haitian, da Shenzhong, da Vanzanet, Izumi, Bolle, quem mais? Golden Eagle. E assim, hoje, a gente atendeu hoje... Se eu não me engano, 29 modelos de máquinas do Brasil que são fabricadas na China. 29 modelos, se eu não estou enganado, tá? Então, a gente tem peças de reposição dessas máquinas, desde lá de 2001. Então, tem coisas, a gente é considerado museu. Porque, assim, se o Jean não tem essa peça, por exemplo, né? Obviamente que não, generalizando assim, não somos, né, a última bolacha do pacote, mas, enfim... Como o mercado conhece a gente, falou, se o Jean não tiver essa peça, pode trocar o CLP da máquina, pode retrofitar, automatizar, né? Colocar, você pega a máquina, a estrutura dela e coloca um CLP novo mesmo lá, né? Um controlador lógico programável lá, o PLC ou o CLP é a mesma coisa, né? Termo em inglês e português. Então, a gente presta serviço em campo, então o cliente liga, né? Inclusive, por exemplo, hoje o Wesley está em Manaus, atendendo quem? A Electrolux. Então, poxa, assim, é uma honra pra gente atender uma empresa dessa estirpe, né? Dessa magnitude, dessa magnitude, né? Atendemos aqui em São Carlos, também Lorenzetti, né? Então, empresas que têm essas máquinas, compraram da Haitian, da Shenzhong, eles compram como um ar-condicionado, por exemplo. Você compra de vários fabricantes, a gente é especializado em ar-condicionado. Então, não importa a marca, a gente vai lá e resolve. É mecânico, é elétrico, é eletrônico, a gente resolve. Entendeu? Então, essas máquinas que estão no mercado, a gente já atende há muitos anos. Então, hoje vocês trabalham nessa parte de manutenção dessas máquinas. Assistência técnica em campo. E vocês também têm peças de reposição disponíveis. E tem um laboratório. E o laboratório lá, que vocês conheceram lá, que é um laboratório de última geração, né? E onde a gente faz os reparos da parte eletroeletrônica. Então, deu um problema num painel de um cliente, né? Então, você imagina... Uma máquina de 1.800 toneladas, que não cabe nem aqui, que custa R$3.000 a hora. Então, o cliente, quando liga, uma suposta Electrolux, não só Electrolux, a gente tem vários outros clientes muito importantes, de pequeno, de uma máquina, né, Thiago? Que está lá na garagem até 30, 40, 200 máquinas, né? Então, quando uma máquina ela para de produzir, a pessoa para de ganhar. Então... Lá atrás, eu tive uma sacada. Lá atrás, estou falando para vocês, lá em 2008. Eu comecei a comprar peças devagarzinho. Tudo que eu ganhava, eu investia em peça. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente já, abre aspas, salvou vários clientes, clientes grandes e pequenos. Ele precisa entregar uma produção lá para
de montagem da linha da Fiat, por exemplo. Ele injeta lá para a Fiat, por exemplo. Então, ele não pode parar a linha da Fiat. Então, o que a gente faz? O IHM dele o CLP dele vai demorar 3, 4, 5 dias. Não tem como. É muita técnica aplicada. Então, o que a gente faz? A gente desloca um técnico até lá, empresta uma peça para ele sem custo algum, e traz a dele para reparo. E ele fica com a máquina dele produzindo, até a gente passar um orçamento, falar, ficou tanto. Olha, não resolveu, vamos fazer a base de troca? Eu dou um desconto para ele, ele fica com a nova, eu fico com a dele, conserto para emprestar para outro cliente. Porque, assim, quem vive de injeção, quem terceiriza aí e que estiver assistindo, sabe a dificuldade que é uma máquina parada quando... É difícil você conseguir um cliente. Quando você consegue, a máquina fica parada 1 hora, muitas vezes o cliente muda, vai para outro. Você perde o cliente. Então, a gente nasceu para não deixar a máquina parada. Tanto é que é nosso lema, né? Eu brigo muito, pego muito no pé dele. Falo, o cliente está com 4 dias aqui com essa peça aqui, vamos para lá, vamos para cá, porque eu sei o quanto é difícil, né? Você tá com um equipamento parado, né? Muitas vezes é o seu ganha-pão dali, é o seu lucro do mês, muitas vezes, para muitos. Falta de produtividade. Então, a gente empresta a peça, faz os repassos e age também na parte de mecânica, né? Na parte hidráulica também, somos especializados em hidráulica hoje. Temos bancadas hidráulicas lá para reparos de válvulas, etc. E mais, aquilo que você falou no comecinho, né? Que a gente estava falando sobre conhecimento. Hoje a gente começou, ainda não está totalmente formatado, né, Thiago? Não. A gente já deu alguns cursos, treinamentos, porque eu quero passar um pouco, eu e o Thiago quero passar um pouco do conhecimento nosso do dia a dia. Como eu te falei, a gente pega 60 problemas por dia. Você imagina o know-how que a gente não tem de anos para cá, de sabedoria, porque trazem problemas para a gente resolve junto, e muitas vezes o cliente resolve por telefone e não paga nada. E pode ligar sábado, domingo, às vezes acontece, né, de você escorregar, não conseguir atender ali por um motivo particular ou não. Mas a gente conserta muito. Hoje, 30%, 40% das chamadas que a gente recebe, a gente resolve, sem estar lá. A gente só vai em último caso. A gente tem essa percepção também que a gente sendo parceiro agora, tudo que acontecer, eles vão lembrar da gente, né? Então, essa percepção de agora tentar passar um pouco do nosso conhecimento, como já passamos, né, Thiago? Tanto é que temos pessoas que trabalham pra gente, são pessoas jurídicas que têm empresa que trabalham pra gente, entendeu? Que não são concorrentes, trabalharam com a gente anos, montaram a empresa deles e a gente continua com a gente. Né? Continuamos com a gente. Então, a gente tá com essa parte de cursos agora, né? Que esse ano que a gente vai formatar tudo certinho na parte de treinamento de processo de injeção, cuidados com o equipamento e processos de injeção e manutenção, né? E a gente tá querendo também fazer de robô, né? De robô 6 eixos, que é a parte de automação que você estava falando também, que a gente acredita muito que para os próximos 4, 5 anos o Brasil vai dar um salto em automação, com as coisas mais baratas, né? O país está passando por uma crise, mas mesmo assim a gente acredita que isso vai acontecer. Com a chegada da inteligência artificial, exatamente, né? Com esse processo todo, meio que não tem como voltar atrás, né? Então, a tendência é realmente que isso aumente cada vez mais. Mas uma coisa que eu acho interessante que vocês têm lá, e realmente lá na estrutura da empresa eles têm até uma sala para treinamento, tem as carteiras e tudo mais, né? Isso é muito legal e muito interessante porque, assim, você tem Temos uma máquina lá dentro, né? Aliás. Tem uma máquina, Uma coisa que eu acho muito interessante é esse setor que vocês trabalham, né? Que tem que ter esse tete-a-tete, que tem que ter o técnico que vai na empresa quando é necessário. Tá faltando mão de obra qualificada. Se na sua época, né, Jean, já tinha essa ausência, já era difícil. Agora, né? Com o número de máquinas que aumentou... Agora, com o número de máquinas e com essa geração que tá muito tecnológica, que tá totalmente voltada para as redes sociais, que tá muito voltada para a inteligência artificial... Fica cada vez mais difícil, está cada vez mais escasso, né? Encontrar jovens, pessoas aí da idade do Thiago, que tenham interesse em trabalhar nessa área. Não verdade. É? Nossa, é verdade. Eu tô rindo porque acontece assim... Falei, cadê meu candidato aqui? Cadê meus currículos? Abri vaga para técnico eletrônico lá. Chega, fica 2 dias na empresa e não tem mais... Eu dei risada por isso, porque não querem. Tempo agora? Não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Sabe por que acontece? O Senai, acho que é o Senai, esses cursos técnicos, o que acontece? Eles estão fazendo, e aí tem a empresa que paga, e o aluno não vai na empresa nada e recebe um meio salário, sei lá. Né? Como se fosse uma bolsa incentivo. Mas parece que é um desincentivo. E daí, e a pessoa não aprende, porque não tem laboratório, não vai na empresa aprender. Não tem a parte prática, né? Não tem. Só teórica. E aí,
Tem muitos alunos que preferem ficar recebendo R$700, lá, ou 800, não sei, e não querem trabalhar. Quanto tempo eu tô pedindo mais um técnico pra você que a gente não acha? Nossa, faz mais de um... Não aparece currículo. E assim, o salário não é ruim não, hein? Não vamos falar aqui, mas o salário não é ruim não. Os benefícios lá não é ruim. Poxa, sexta-feira, 4 horas, você vai embora. Uma sexta por mês tem churrasco. Agora a última sexta... Agora, esse mês aqui é... Não, amanhã, esse mês aqui não tem última sexta-feira, não. Amanhã vai ter churrasco em casa. No caso, ó, na empresa. Na empresa. Que aqui é minha casa também. Que acaba sendo uma extensão da casa, muito né, mais. A gente preserva muito isso aí. Então, a gente tem parceiros ótimos lá. Só que assim, a dificuldade nossa de achar mão de obra vindo de encontro que você estava falando é muito grande nessa área. Muito grande. Até porque máquina de injeção de plástico, ela é muito específica. É uma máquina muito complexa. Não tem curso, envolve hidráulica, envolve pneumática, mecânica, geométrica, envolve eletrônica aplicada, envolve CLP. Hoje, com a nova tecnologia de servo e drive, inclusive não falamos, né, Thiago? Hoje somos um dos maiores especialistas de servo e drive no mercado. E fornecemos também, emprestamos servo motor aí, de 100 mil, a gente empresta para cliente, enquanto consertamos um deles assim. Então, a gente tem essa visão. Só que a qualificação, para a gente repor aquele cara que sai, que virou parceiro, mas às vezes a gente precisa da prata da casa trabalhando ali, né, Thiago? E a gente não acha esse profissional mais. Então, a gente resolveu abrir os treinamentos para quem sabe desse nicho, a gente pegar uma pessoa... E colocar profissionais no mercado, para que a gente possa continuar vendendo peças, para que tenha pessoas que possam aplicar essas peças. O nosso segmento não é simples, não é como eu, que estava numa área, né? E fui pro financeiro e você aprende... É específico, muito, lembra da esgrima que você falou lá em off? Sim. É específico. É muito específico. E outra, querendo ou não, é claro que cada área tem as suas demandas, tem as suas dificuldades, tem a sua necessidade de especialização. A parte administrativa é fundamental. Eu acredito até que muitas empresas não conseguem prosperar por falta de conhecimento administrativo. Se não tiver, não cresce. Por falta de conhecimento contábil. Então, são áreas, muito mais técnicas e às vezes que você faz o mesmo todo dia, né? Mas você precisa o tempo todo estar antenado, porque tem muitas mudanças na legislação o tempo todo, acontece uma mudança ou outra, economicamente falando, impacta diretamente, né? Principalmente vocês que trabalham com máquinas de fora, né? Então, isso tudo... Contato, muito contato exatamente. Todo dia. Então, é claro que essa parte ela é fundamental, mas... A parte de quem realmente vai lá e faz o negócio acontecer, né? Que faz lá a manutenção, que tem que ter o conhecimento de, né, modificar aquela placa, fazer aquela alteração, enfim. Conserto, né? Consertar, reparar, é algo realmente muito desafiador, eu acredito, para vocês. É uma coisa, eu falei sobre mão de obra, porque é uma dor de todos os empreendedores que conversam conosco, né, Lucas? Todos, não tem um. Difícil. De diversos segmentos, tá? Mas quando a pessoa quer, igual eu falo por mim, eu não tenho nenhum curso técnico. Eu aprendi desde os meus 15 anos. Então, eu aprendi na prática, querendo ou não. Mas eu não tenho. Mas eu quis aprender. Mas quando a pessoa quer aprender, quer... Evoluir, né? Evoluir, Hoje em dia... Abraça a oportunidade e vai, né? Pra quem quer aprender, se você quer aprender a construir um prédio, hoje em dia é muito fácil. Você entra na internet, você vai achar de tudo. De tudo. Mas se a pessoa não querer... Então, a pessoa é capaz de... Eu sempre falo isso. Uma das coisas mais impressionantes que tem no ser humano é quando ele escreve um livro. Seja uma biografia ou seja um livro técnico. E quem vai ler tem a capacidade de absorver esse conhecimento. Às vezes a pessoa passa 20 anos criando uma história, um livro técnico, e você demora 6 meses, 7 meses para absorver o que ela teve 30 anos para fazer. Então, você absorver conhecimento através de leitura é uma coisa que está ficando para trás. E não é a mesma coisa que você ler num iPad, no celular. É a concentração de você pegar um livro, abrir, né? Aquela coisa de você... Aquele cheiro, aquela história. Gostoso. De você começar a ler e você lembrar de um livro achando que você assistiu um filme. Se perdeu ao longo do tempo, isso aí. Esse aqui, aquela de lá, eu sempre peguei, leia, seja lá o que for, leia. Leia jornal, leia gibi. E a gente viaja, né? Leia. Eu já li livros e daí fui assistir o filme. Parece que você tá lá. Ah, não. Pra quem gosta, parece que você tá lá. Você desiste do filme, porque a sua imaginação foi muito além. Gente, mas esse... Aí quando você dá, né, o formato pra aquela sua imaginação, fala, não gostei. É a melhor coisa. Quando você tá lendo um livro, quando você tem já isso daí, quando você lê muito livro, você já consegue ler e já imaginando as coisas. Do mesmo jeito que você vai na academia... a gente fica mais lúdico, né? Exatamente. E traz um pouco mais de, assim, aumenta... É academia. Aumenta... Leitura é a academia da musculação pro cérebro. É onde...
A leitura, ela traz isso mesmo. E é impressionante. Isso que você falou já é muito interessante mesmo. A dedicação, né? Que uma pessoa, às vezes, tem por anos para escrever aquele livro. E de repente, você consegue absorver em um mês, né? Esse conhecimento. E além de absorver o conhecimento, você aplica no seu dia a dia e consegue, consequentemente, né? Aperfeiçoar isso, né? E passar para o outro. Eu acho que essa é a parte mais... É a troca, né? Não deixa de ser a troca que a gente comentou aqui no início, que, de certa forma, o empreendedor ele tem no seu dia a dia, com essa conexão de pessoas, né? Eu espero, sinceramente, que isso mude. E na minha, né, opinião, eu acho que vai precisar ter um sofrimento no mercado, né? Com essa ausência de mão de obra, a gente vai sofrer muito com isso. E é um cenário mundial, não é só aqui, tá? Lá fora eu acho que deve ser ainda pior, porque aqui o Brasil ainda a gente tem... A gente exporta mão de obra lá, né? Pedreiro, serralheiro... É um povo muito trabalhador, é um povo muito, né? Gente como a gente sempre, né? Se esbarra com pessoas, né? Assim, a gente se vira nos 30... né? Enfim, então, ainda que o Brasil tenha um pouco mais essa pegada, né? Mais calorosa, né? Do que o ser humano tem para oferecer. Mas lá fora, dependendo da cultura, é mais distante ainda. Então, por ser um cenário mundial, a gente vai sofrer muito daqui a um tempo e vai precisar que isso aconteça para que essa geração nova acorde, sabe? Porque não vai ter mais. Não tem como. Não vai ter. Vai ter uma pessoa jovem cuidando de uma empresa, né? Que foi deixada de geração aí pelo avô, pelo bisavô, sei lá, pelo pai. E aí, na hora que ele precisar de um técnico para fazer a manutenção daquilo que ele faz, não vai ter. É por isso entendeu? que... E ele vai ter que se virar nos 30 para encontrar alguém, ou para aperfeiçoar alguém, ou para treinar alguém. Vou fazendo um adendo. Já veio o tempo. Você sabe que a gente lida muito com empresários também, que foram empreendedores. Todos eles têm uma história muito bacana, nada vem de graça, né, nessa vida da gente. Então, todos eles têm uma história bacana. E é gostoso você conversar. E a gente tá falando agora que a gente tá investindo no robô 6 eixos, em novas tecnologias que estão vindo agora. No Brasil, hoje, a gente está atrasado uns 15 anos em relação a países do primeiro mundo, em relação à aplicação de automação, né? Então, você pega uma empresa aí que tem 50 máquinas, então vai ter um operador para cada máquina. Sendo que já existe tecnologia para que não se tenha esses 50 operadores. Aí você vai falar, pô, mas vai ficar 50 desempregados. Não, a pessoa vai estudar e vai fazer outra coisa. Né? É até meio grosso dizer isso aí, pronto. Mas aí, o que a gente tá entendendo? Que o empresário ele vai ter que mudar a concepção dele de trabalho. Por quê? Ele vai ter que absorver a tecnologia, porque não tem mão de obra. Não tem mão de obra nem daquela básica. É muito difícil. Todo mundo vira e mexe, pergunta. Hoje você não consegue um operador, um processista, um cara de manutenção? Eu falei, se tiver, você manda pra mim, porque a gente tá em todo lugar e não tem, mas é verdade. Sim. E aí, a gente acredita que ele vai ter que pegar essa tecnologia. Aí eu conversei com... Eu não me lembro o nome dele agora, que tem uma empresa também... Eu vou me lembrar o nome até o final, mas assim, é um empresário que tem lá uns quase 40 máquinas lá. E eu falei pra ele, por que você não começa a automatizar suas máquinas, colocar robô, né? Tal. Falou, Jean, eu tenho 2 máquinas, tem 3 robôs, os 3 estão parados. Sabe por quê? Eu invisto lá 100 mil em cada robô pra colocar na minha máquina. E aí, eu falo assim, tá aí o robô, pego o operador, treino ele. Sabe o que acontece? O cara não quer ser treinado por aquilo e não tem mão de obra. Meus 3 robôs estão parados. Por quê? Não tem quem opere. Quem programe o robô para ir lá e pegar a peça. Não tem. Falou, se quebrar esse robô, aí eu ligo para lá e falo, ninguém mexe com o robô. Então, assim, eu fico engessado. Porque se eu quero entrar para colocar robô dentro da minha fábrica, eu também não tenho mão de obra qualificada para mexer com o robô dentro da minha empresa. Aí fica engessado. Por isso que o Thiago tá aí, né, Thiago? Pra vir com essa mente mais jovem, trazer a tecnologia, né? Olha a responsa, hein, rapaz? Não, que tá você tem nas mãos aí pra treinar esse pessoal, principalmente voltado pra essa área da automatização, pra essa parte da automatização. Treinamento de robô 6 eixos. Com certeza, com certeza. Já até fez um técnico agora, né? Hã? Tá vendo o Theo, né? Como técnico. Tá vendo? Tá vendo? Tá querendo jogar a responsa pro filho, igual eu fiz com ele. Agora, quais são os planos e expectativas do futuro, assim? O que vocês estão planejando para os próximos anos? Eu acho que principalmente esse curso agora, né? Pra dar uma... A gente tá querendo muito capacitar profissionais na nossa área. Sem medo de dar um tiro no pé, por exemplo. Você vai treinar um técnico que vai colocar um técnico bom na empresa e não vai chamar mais você. O mercado ele é gigantesco. Se você pensar pequeno, já diria meu pai, falecido pai... O seu sonho é o maior representante do seu sonho é você mesmo. Então, se você mirou na Lua e não deu certo, olha o tanto que você andou. Agora, se você mirou e no próximo estado e errou, o seu caminho é muito curto. Então, o seu sonho tem que ser grande sempre. Sempre os seus sonhos têm que ser muito maior até que das suas próprias expectativas. Então, a gente
é o nosso maior representante do nosso sonho. E se a gente não acreditar, não ter fé nos nossos sonhos, quem vai? Então, a gente acredita que para os próximos anos, a gente quer capacitar profissionais. O Thiago, ele está junto com uma equipe lá do Rio Grande do Sul. Ele está se aperfeiçoando em robô 6 eixos para aplicação em máquinas injetoras, que é uma coisa que ainda que ninguém fala, o cartesiano, né? Então, os cartesianos também. E com uma nova tecnologia de um outro CLP que está sendo fabricado na China para baratear o custo para os nossos clientes aqui, e eles terem suporte técnico para isso. Então, nossa ideia é capacitar profissionais mais e aumentar o nosso estoque, porque as máquinas estão mudando muito rápido, né? E a gente tem que acompanhar isso para ter em estoque, para não deixar a máquina do cliente parada. Mas um dos principais objetivos que eu tenho para esse ano ainda não, nós estamos formatando tudo para o próximo ano, é capacitar profissionais e ver que um cara está em Manaus, em Brasília, em Goiás, e falar, pô, fui treinado lá pela Nox, né? E vai ser muito bacana isso. E a gente não tem medo, não, porque a gente tem técnicos lá e a gente não vai perder, a gente só vai ganhar com isso aí. Passar conhecimento, que é aquilo que a gente começamos falando sobre isso, na verdade, no podcast, né? E qual que é o seu sentimento, Thiago, assim, sabendo que você tá trabalhando aí com a tua família, mas que tem todo um propósito por trás disso e tem esse objetivo aí pros próximos anos? E aprendeu com o papai, né? No começo foi a coisa mais difícil do mundo, trabalhar com meu pai. Por quê? A coisa mais difícil. Trabalhar com família é a coisa mais difícil que tem. Eu saí de casa com 17 anos, mais ou menos, fui morar sozinho. Verdade. Porque a gente não... Meu pai e eu tem quase a mesma coisa, então a gente não se batia. Não se batia. Gênio parecido. Não se bate. Sim. Eu falava alguma coisa e não é desse jeito. Eu falava, mas não. Aí começava já, gritaria, e eu falava, oxe, por que tá acontecendo isso aqui? Não tinha sentido. Porque antes de eu entrar nesse ramo, eu jogava muita bola. Jogava futebol, era goleiro de quadro. Tive até a oportunidade de jogar em alguns times. Aí o Jean veio e falou, você não quer começar a trabalhar? Eu comecei. Até nesse tempo parei com a escola, parei no 2º ano. Eu tirei ele da escola. Eu parei e falei, vou trabalhar. Aí, tirei ele da escola. Eu não me arrependo. Tirou da escola. Para colocar no curso técnico. E quem sofre, é a mãe. Depois é a mãe, né? Porque tem que ir no conselho, responder. E aí, no conselho... Tudo do contra, tudo do contra. Daí no conselho... Não, aí no tirei ele da escola, fiz o contrário. Sim, aí mas no eu não tirei ele só da escola, desculpa. Eu tirei pra ele entrar no curso técnico. Daí sim, começou a sair pra lá, sai, não dava tempo. Pra cá, não dava mais tempo. Aí o conselho me chamou e falou assim, viu... Você pode ir lá, ele não tá na rua, né? E outra, se você quiser me chamar de novo, por favor, chama o pai. Eu não vou. Ele é o responsável. Não me chame mais. Não me chame mais. E aí foi uma vez só, mas de princípio, assim, ele tava com 16... 15 pra 16. 17, já o conselho não tá indo na escola? Viu, mãe? Vem aqui conversar. Eu falei, meu Deus. Mas olha que legal, 2 amigos dele, da escola que ele estudava, 2 amigos deles, hoje... são PJ, né, Thiago? Trabalharam com a gente, aprenderam... Um tá com a gente, o Wesley tá com a gente ainda, e o Ricardo... Não, e o Ellerson... O Wesley não é falando, eu não conheci ele. Não, mas assim, era da mesma idade, que vocês andavam junto. Sim. E montou a empresa dele também, mas trabalha pra Nox, né? Abre aspas aí. Os 3 amigos dele vieram trabalhar com a gente. Tudo nessa idade. Tudo aprendendo. E aí a gente tá jogando profissionais pro mercado. A gente já formou, olha... Tem uns 30 profissionais bons do mercado que passaram pela gente. Que bom, isso é muito bom. É muito bacana, é muito gostoso. Você ir numa feira, né? Informalmente, né? A gente tá formando. Porque a gente contrata e aí ele treina, a pessoa aprende. Ele aprende. Não, quer voar também. Que bom que vocês têm essa visão de aperfeiçoar, né, o trabalho de vocês, de passar para frente esse conhecimento e não tem ciúme desses profissionais no mercado depois. Porque tem muitos empreendedores que falam assim, poxa, mas eu vou capacitar, eu vou investir nesse colaborador, vou passar conhecimento técnico e tudo mais. O que vai acontecer? Ele vai pegar e vai embora. Né? Ele não vai trabalhar depois para mim. Então, só que essa visão que vocês têm como empresa, como família, é muito interessante porque, poxa, tem espaço para todo mundo. Tem, muito. Né? O mercado é muito Vocês grande, estão né? colaborando para o crescimento, de certa forma, né, dessas pessoas. Então, parabéns por essa visão, parabéns pela trajetória de vocês. Sucesso sempre. Tem algo que vocês gostariam de enaltecer? É claro, peraí, falta uma coisa muito importante. Por que Nox? Verdade. Agora a gente conversou e não falamos ainda o motivo do nome, né? Como que você chegou no nome da empresa? Por que o Tigre? Explica um pouquinho da logo. Se puder colocar a logo deles aqui, acho que vai até facilitar pro pessoal de casa, né? Pro pessoal que tá nos acompanhando nesse episódio, entender como que funciona essa logo. Enfim, é muito interessante. Então, lá, a gente conseguiu colocar a logo aqui da Nox. Explica um pouquinho, Jean, por que esse nome, por que o tigre, por que a seta, por que as cores? Tá.
Na verdade, eu convivi com chinês desde 98, né? Então eu adquiri um pouco da cultura deles, até de chá, de comer, de comportamento, de percepção das coisas. E lá atrás, quando eu fui montar eu não escolhi esse nome assim, não foi aleatório, né? Então eu queria alguma coisa que tivesse a ver com a minha história, com a minha vida e daquilo que eu estava vivenciando. Então, desculpa aí o que eu vou falar, mas a letra N, se você pegar, A, B, C, D, E, F, vai ser a 13ª letra, que era um número de sorte meu, na época, né? Continua sendo, não mostrando política aí, tá, gente? Por favor. Então, a letra N corresponde à 13ª letra do alfabeto, né? Que é o número 13, transformei ela numa letra. Isso aqui, na verdade, não é um 0, não é um O. É um 8 deitado, que simboliza o infinito, né? Nunca acaba, né? Simboliza o infinito. O X, para muita gente que está no mercado e sabe, ele simboliza a força, né? X-Men, por exemplo, né? X-Burg, né? X-Burg. Enfim. Não, essa parte não. Essa foi a brincadeira. Então tá. O X representa força, né? X. O X representa força. O tigre, por trás, ele representa a proteção. Na frente é acirrado, né? É pra frente, é luta. E a seta, começando do início mesmo, né? Que foi a primeira letra, bem do comecinho, né? Fiz questão. Passando por dentro do infinito, mas nunca crescendo. No comecinho era uma seta reta, assim, ó. Depois eu passei pelo infinito. Então, como a gente tem altos e baixos, né? Durante a nossa estrada empreendedora, de família, seja lá o que for. Então, ele veio, passou pelo infinito, baixou no X força, passou por trás do tigre, que é a proteção do nome, e nunca pra cima. Sempre em ascendência. Ninguém cresce da noite pro dia, né? Sem fazer alguma coisa errada. A cor azul, eu aprendi com a Haitian, né? Porque a Haitian tem um significado. A cor azul representa o oceano. O verde, a floresta. O amarelo, o sol, que é prosperidade, né? E o tigre por trás, a proteção de tudo isso. Porque o tigre é um dos animais mais bonitos e fortes da natureza. Tem uma representatividade na China muito grande. Ele é um animal importantíssimo, né? Inclusive, se eu não me engano, chinesa, né? Para quem acredita ou não, enfim, tem o signo, né, aqui do Brasil e tem lá o signo chinês, né? Se eu não me engano, o meu signo é de tigre também. Eu acho que foi um dos motivos de eu ter escolhido lá. Tenho quase certeza disso. Mas o tigre, como ele representava muita força para o chinês, eu via muito isso. E aí eu coloquei ele como símbolo. E foi dando certo. Você viu lá um monte de tigre lá, muitos tigres lá. Na hora que a gente chega na empresa, tem vários tigres de pelúcia espalhados ali na empresa, inclusive aquele que saiu entrada. lá do fundo lá, que tava inclusive aquele, né, que é o Nox, que foi nos receber, foi super carinhoso com a gente, muito dócil. E aí assistência técnica em máquinas injetoras. Aí, máquinas injetoras é bem subjetivo, porque na verdade assim, Mold Inject Mold Machine, né? Que significa máquinas de injeção de moldes de plástico, né? Mais ou menos isso aí. Então, esse nome aí, ele tem... Muita gente chama de Nux, né? Nux. Nox ou Inox. Tem alguém da Inox aí? Mas é bem isso. A história... O nome conta uma história muito bacana que tem tudo a ver com tudo que a gente passa no dia a dia, né? Até o símbolo amarelo, ele é um gráfico do que né? Só para finalizar uma parte, eu tenho uma história que contam, né? Eu acho que vocês, a maioria daqui da gente tem acesso à rede social, conta que uma menina de 17 anos tentou tirar a própria vida e cortou os pulsos, tomou remédio, enfim. E uma certa noite, no início da noite, uma pessoa vem, pega no braço dela e diz assim: ô filha, você tá bem? Como é que você está? Falou: não, eu tô bem. Por que você fez isso com a sua vida? Ela falou: não, é porque eu não estava num dia bom, eu não sei o que aconteceu, e eu quis tirar minha vida porque ela é insignificante e eu não estava no meu dia bom. Daí ele, pegando no pulso, falou assim: deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá vendo esse aparelho que tá aí atrás de você? Ele tá assim, né? Bip, 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 bip. Isso é a vida. A gente sempre vai ter altos e baixos. Quando isso aqui ficar... você perdeu a sua vida. Então a vida vai ser feita de altos e baixos. Não existe felicidade plena, não existe sofrimento pleno, então sempre vai ter os altos e baixos. Então a média, o equilíbrio, né, de tudo que você vai fazer, né? Quem gosta muito de alguma coisa e faz muito, passa a não gostar mais, ou enjoa, né? Então o gráfico da nossa vida sempre vai ser a batida do coração, né?
o tempo todo. Altos e baixos, e você tem que, enquanto tá embaixo, vamos lutar. Se tiver lá em cima, cuidado para não perder a humildade, cuidado para não ser prepotente, cuidado para não pisar de onde você veio, né? Então, e pensar sempre no próximo, amar o próximo, ajudar, pedir as bênçãos de Deus, seguir em frente, porque sem ele a gente não é nada. Que isso, hein? Que lindo, hein? Filósofo Jean. Esse final me pegou desprevenido aqui, viu? Me surpreendeu. Mas é verdade, Jean. Eu concordo plenamente contigo. Que bom que vocês têm esse coração humilde, essa vontade de crescer, mas ao mesmo tempo sem perder a essência de vocês, sem esquecer de onde vocês vieram. Exato. Né? Eu acho que isso é o ponto-chave para que realmente a Nox cresça cada vez mais, né? Que esteja disponível aí para capacitar cada vez mais colaboradores, né? E auxiliando, né, outras pessoas, né? Nessa troca que vocês têm. Então, obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Tem alguma informação sobre a Nox que vocês gostariam de ressaltar que a gente não abordou? Primeiramente, agradecer a vocês a simpatia da recepção, né? Fantástica, tanto lá quanto aqui. A gente se sente em casa aqui, né? Tanto é que a gente falou coisas pessoais aqui, muito bacana, muitíssimo agradecido por vocês deixarem a gente participar um pouco do mundo de vocês também, né? É muito importante. E sobre a Nox, pessoal, vem novidades aí sobre treinamentos para aqueles empresários que já estão nos procurando aí, que querem mandar mão de obra para a gente qualificar. A gente vai ter cursos personalizados. Então, a empresa vai ter lá 3 caras de manutenção que já conhecem um pouquinho, vai mandar para a gente e a gente vai devolver eles capacitados, né? Então, a gente está investindo muito nisso. E a Nox vai continuar sendo a empresa que vai atendê-los sempre da melhor forma possível. Pode ligar para o Thiago, se ele não atender, eu atendo. Mas, assim, as novidades que virão são essas. Capacitação. A gente quer capacitar os profissionais, treiná-los para que esses profissionais estejam dentro, para que esteja um pedacinho da Nox aí dentro da empresa de vocês, sem esquecer da gente sempre. É que tem as empresas que têm só deficiência, né? Todas têm. Vai pegar esse técnico que tem essa deficiência, a gente vai elevar o nível de conhecimento dele. Então, eu acredito muito que essa capacitação e as novas tecnologias que a gente vai aplicar com o robô 6 eixos aí, e conte com a gente, pessoal, para empréstimos, reparos, tudo que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer. Reforçando, a Nox atende aí nível Brasil, né? Os dados da empresa, o site, os contatos. Enquanto a gente estava aqui conversando, já foi aparecendo aqui também, aqui embaixo, para todo mundo entrar em contato. Obrigada mais uma vez. Um abraço para os colaboradores que nos receberam muitíssimo bem no dia que nós fomos lá gravar a reportagem. Caso você realmente tenha interesse de ver a reportagem também, que é mais curtinha, tá aqui no nosso canal do YouTube. Corre lá, digita lá Nox Brasil, que você vai ver a reportagem também. Entra no site, né? Muito obrigada mais uma vez. Sucesso, tá, Jean? Sucesso pra nós todos. Obrigada por vocês, assim, também se abrirem e permitirem que a gente tivesse esse bate-papo tão descontraído, tão agradável e até mais engraçado do que eu imaginava. Foi muito bom recebê-los aqui, tá? Espero que você tenha gostado, obviamente. E agora a gente vai fazer um encerramento aqui, ó. Eu quero todo mundo falando um tchauzinho. Obrigada. Até mais. E a gente se encontra no próximo episódio, tá? Até mais. Tchau.